Meus amigos, muito boa noite a todos. Sejamos todos fraternalmente acolhidos na casa de Sebastião Marte, esta casa sexagenária que há mais de 6 décadas estende seus braços na direção daqueles que necessitam, seja da larga assistência social e humanitária, solidária e fraternal, através do acolhimento pelo Lar dos Velhinhos, Maria Madalena, com mais de 90 idosos sendo acolhidos por lá, seja através das inúmeras atividades de assistência social e espiritual. E como não lembrar o Espírito Emmanuel, segundo o qual esta casa estaria praticando a mais alta caridade quando permanece divulgando a doutrina espírita. E é nesse contexto de aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita e sobre um dos seus pilares fundamentais, que é a comunicabilidade com o mundo dos espíritos. Nós sabemos que o espiritismo está alicerçado em bases muito claras, que nesse momento nos compete lembrar. Os princípios fundamentais da doutrina, a existência e a realidade de Deus como causalidade primeira do universo, de todos os seres e de todas as coisas. Como segundo princípio, temos a imortalidade da alma, sem a qual a física contemporânea desaparece pela lei da conservação da energia. É necessário a sobrevivência do ser além dos limites da realidade corporal. Imortalidade da alma, segundo princípio. Terceiro princípio fundamental da doutrina, a comunicação entre os chamados mortos e os chamados vivos, ou daqueles que já retornaram à vida espiritual e aqueles quais nós outros permanecemos na retaguarda física, a comunicabilidade da vida espiritual conosco. Quarto princípio da doutrina, a reencarnação, ou a doutrina progressiva da multiplicidade das existências de uma mesma alma, para que pudéssemos atender ao chamado divino que o Cristo exarou quando disse: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Como atingir a perfeição sem o mecanismo reencarnatório? Imagino poucos de nós, em sã consciência, no planeta Terra, acreditaria que uma só existência nos seria material suficiente para vencermos todas as imperfeições, toda a vasta ignorância que nos assoberba e nos infelicita a alma, e toda a sombra a ser vencida no processo da autoiluminação. Temos ainda o perispírito, que é a base da doutrina, e com isso nós compusemos, tendo como ética o Evangelho de Jesus, e é bom que nós nunca nos esqueçamos o título que Kardec, em sua sabedoria, deu à obra, em 1865. O Evangelho segundo o Espiritismo. Ao dizer isso, queremos destacar que não é a submissão do Espiritismo às tradições evangélicas, porque o Evangelho de Jesus, ele passou por uma longa história, desde a tradução do idioma original no qual Jesus falou, até os problemas históricos da institucionalização do cristianismo. Mas com isso nós lembramos os princípios da doutrina espírita e entramos um pouco agora no tema específico da noite, que é
a ideia de apresentar para vocês a obra Cartas Vivas, este livro. Nós já tivemos a oportunidade de trazer uma mensagem sobre esse livro para vocês. É um livro de caráter psicográfico que reflete o trabalho de psicografia dos últimos 4 anos. 2014 nós lançamos o primeiro, Psicografias, e agora Cartas Vivas, livro trazido, orientado pelo Espírito Adriana de Jesus. E nós vamos começar a apresentação desse trabalho, no tempo que dispormos, naturalmente, apresentando para vocês uma psicofonia. Então vamos entender isso antes de apresentar a mensagem. As reuniões mediúnicas, Kardec dividiu em 2 vastos campos de fenômenos. Os fenômenos de natureza intelectual e os fenômenos de natureza física, ou fenômenos de efeitos físicos, fenômenos de efeitos intelectuais. No campo dos fenômenos de efeitos físicos, nós temos a vasta experiência da ectoplasmia, que a parapsicologia estudou nos anos 30, através do casal Joseph Banks Heine e Louise Heine, que eram biólogos da Duke University. E nos anos 30 eles fizeram controle estatístico para mostrar que a mente humana era capaz de telepatia, retrocognição, pré-cognição, parapirogenia, que é a capacidade de usar a mente para produzir o fogo, que vai aparecer nos filmes do Poltergaster, e que é um fenômeno produzido pela paranormalidade humana. E dentro da doutrina espírita nós temos os fenômenos de natureza física, produzidos pela ectoplasmia, né? Cada um de nós já ouviu falar de alguma maneira dos pesquisadores William Crookes, César Lombroso, Ernesto Bolzano, Frederick Zollner, que foram europeus que estudaram a ectoplasmia, essa substância que os médios de efeitos físicos liberam pelas narinas, pelos ouvidos, pela boca, e em estado de transe profundo. E através da ectoplasmia, os espíritos se materializam, né? Basta lembrar o trabalho de William Crookes, que ensejou materializações do espírito Kate King, através da mediunidade de Florence Cook. Florence Cook era uma menina, uma moça britânica de 19 anos de idade, que foi pesquisado por um homem insuspeito, acima de todas as suspeitas, porque foi um grande cientista, descobridor do talho, inventor do radiômetro, que está na história da física e da química. Ele tinha o título de Sir, que é dado pela rainha da Inglaterra, pela contribuição da ciência que ele oferece no século XIX, no ano de 1873. Se materializava o espírito de Kate King. Imaginem vocês o que é um espírito materializado no laboratório de um cientista. Isso se deu durante 3 anos no laboratório do William Crookes. No século XIX, vários pesquisadores estudaram esse fenômeno. São os fenômenos de natureza física da ectoplasmia. Mas há também o conjunto de fenômenos de natureza intelectual. E aí nós estamos falando de psicografia e psicofonia, que são os fenômenos que produzem efeitos inteligentes. Toda vez que um médium revela uma habilidade intelectual, uma habilidade científica, um saber poético, uma potencialidade que não é dele, há de se admitir que algo atua através dele. Foi essa a grande conclusão que Kardec chegou quando observou o fenômeno das mesas girantes. Ele, como cientista que era, sabia que uma mesa não poderia manifestar qualquer fenômeno inteligente. E ele sabia que tinha que haver uma potência de natureza intelectual por trás das mesas, já que através de batidas elas estavam respondendo questões de natureza intelectual. Então nós estamos falando do mundo da psicografia,
que é o título do primeiro livro que nós lançamos em 2014. E hoje nós trouxemos para vocês o Cartas Vivas. Nós temos realizado esse trabalho, primeiro no Grupo Batuíra, na Comunhão Espírita de Brasília, por muitos anos. E depois no Grupo Espírita Abrigo da Esperança, que fica no Guará. Todas as quartas-feiras nós realizamos esse trabalho de caráter psicográfico. Aqui nós colocamos a imagem de mãos de luz, né, que a gente vai lembrar naturalmente das mãos iluminadas de Chico Xavier. Chico, que foi um médium que psicografou 412 títulos. E os senhores devem saber que naqueles livros das Memórias de Emmanuel, que começa com há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão, Renúncia, são memórias das encarnações de Emmanuel. Não é isso? E aí o Espírito Emmanuel escreveu aqueles livros através do Chico. E pesquisadores foram levantar os dados dos livros para ver se aqueles dados que lá estavam se correspondia à realidade histórica, conceitual, geográfica das informações que lá estão, né? O livro Há 2000 anos começa com o Espírito Emmanuel descrevendo uma cena e ele fala de um móvel chamado triclínio, que é uma espécie de sofá. À época, em latim, chamava-se assim. E o Emmanuel vai descrevendo paisagens, acontecimentos, datas, vilas, realidades que escapavam completamente à capacidade intelectual de um homem de formação primária, que foi Chico Xavier. Então, os pesquisadores foram em busca para ver se os dados que lá estavam nos livros de Emmanuel, se eles batiam de um ponto de vista histórico, se tinha equivalência, se aquilo que estava dito no livro existia à época e se era uma realidade histórica. E ficaram assustados porque foram mais de 6.000 informações confirmadas do ponto de vista do que estava nos livros. Eles fizeram essa pesquisa na maior universidade, na maior biblioteca do mundo, que é a Biblioteca de Washington. Você vai encontrar lá a vida de Públio Lentulus, em livros, informações sobre o senador Públio Lentulus, que foi, na verdade, uma das encarnações de Emmanuel. Mas tudo isso foi só para trazer uma introdução para vocês desse contexto do trabalho da psicografia. E nós temos feito esse trabalho no campo psicográfico e psicofônico. A psicofonia é o processo pelo qual os espíritos utilizam as cordas vocais do médium, não é? A mensagem pode se dar de forma telepática, nunca no sentido literal da incorporação, não é? A gente fala assim, fulano incorporou um espírito. Em sentido metafórico, tolera-se, aceita-se. Mas nunca em sentido literal, porque o espírito não toma o corpo do médium. Ele ora atua de forma telepática, ele está ao lado e ele está transmitindo apenas o pensamento. E o médium está copiando o pensamento do espírito, com as palavras do médium, com a linguagem do médium. Pra vocês terem uma ideia como isso é uma questão muito clara na pesquisa espírita, as psicografias de Chico Xavier, que se tornaram notáveis, porque ele psicografava 12 cartas a cada sessão, às vezes, e quando dava 1 hora, 2 horas da madrugada, 1 hora, 12h30, 1 hora, terminava todas as mensagens, ele se levantava e ele começava a ler, né? E aí ele lia a mensagem e começava assim. E muitas das mensagens começavam assim: minha bênção, anotem isso, sua bênção, papai, sua bênção, mamãe. E aí vinha a carta. Naquela data de 13 de abril, às 3h45, quando eu saí de casa com aquele casaco azul, estava chovendo muito, e você me disse para não ir para aquela estrada, eu tomei a BR e tal. E aí vem uma carta, o tio Pedro, não sei o quê, no dia anterior, estava comigo no riacho, entenderam? A carta era com esse caráter. Muitas mensagens, muitos detalhes da vida daquela família, que somente o chamado morto poderia saber, e os familiares. E aí, mas começava assim,
querido papai ou mamãe, tia, sua bênção. Todas elas, a maioria delas começava assim, sua bênção. E aí foram investigar e as pessoas diziam, curioso, a carta está toda certa, mas meu filho não pedia bênção para mim, para nós, não tinha esse hábito. E depois se foi observar que o minha bênção era, digamos assim, a parte da linguagem do Chico. Não era do espírito, era o Chico mesmo. Então nós temos que entender que o espírito escreve através do médium e muitas vezes ele vai utilizar a linguagem do médium e outras vezes a escrita vai ser automática. Quando se trata da escrita automática, a psicografia mecânica, que na maioria das vezes isso me ocorre, a mão corre sobre o lápis e psicografa um poema, por exemplo, como vocês vão ver, que um autor normal e uma pessoa encarnada normal escreveria, claro, se for um poeta, se for um cantor, não sei se sabe, mas tem poetas que passam 2 dias para terminar um poema. Ou um compositor que, para compor uma letra de música, passa 1 semana. Eles vão construindo aquilo. E, às vezes, os espíritos fazem isso através dos médiuns, numa velocidade em 8 minutos ele escreve um poema de 1,5 páginas, de alta complexidade na construção poética. Então, aí você tem a psicografia mecânica, em que ela é automática, a mão do médium se move, pura e simplesmente. A maioria das vezes o Chico psicografava dessa maneira. Nós temos essa possibilidade, isso tem acontecido conosco e com tantos outros médiuns. Nesse momento, o médium está em transe sonambúlico. O que é isso? Ele nem está acordado totalmente, nem está dormindo. Mas a sua mão, as suas pálpebras ele já não consegue abrir enquanto ocorre o transe, nem que ele queira, porque ele está deslocado do corpo. Então é como se ele estivesse dormindo. E a mão dele está envolvida pelo espírito. Em ato contínuo, o espírito escreve. Quando é apenas a telepatia, ele pode psicografar até de olho aberto, não tem problema. Porque ele está captando só o pensamento. Mas quando o transe se dá, acontece o quê? Acontece a exteriorização do perispírito. E aí, se você colocar um mapeamento de ondas cerebrais, né? Emissões de pósitro, eletroencefalografia, estão lembrados do exame que se faz no cérebro? Se você colocar as ondas cerebrais para serem detectadas, o indivíduo está com as ondas como se estivesse em estado de sono ou pré-sono. E ele não está, ele está sentado, né? Porque ele está no fenômeno mediúnico, trabalhando na psicografia. Então, eu dei toda essa introdução para não chegar com a mensagem de uma vez para vocês entenderem um pouco. Esse trabalho nós começamos, tínhamos 16 anos de idade, está fazendo aí 34, 35 anos já de atividade nesse campo. E eu vou trazer para vocês uma psicofonia, que é a mensagem do Espírito Adriana de Jesus falando, usando a voz, a minha voz, a voz do médium, para falar do título do livro. Ela psicografou muitas mensagens, Samuel Delatour e outros, e cartas aos familiares, diversas, as que estão no livro, nós entregamos todas as famílias, e aí, quando a gente foi lançar o livro, não tinha um tema ainda, e ela trouxe através da psicofonia, e aí nós colocamos o título Cartas Vivas. Após a vinda do Cristo, religiões cristãs se espalham nos 5 continentes da Terra. Igrejas se erguem e se multiplicam. Religiosos declaram a sua fé nos cultos e nas expressões públicas. Pregadores apaixonados desvelam o Evangelho para que os fiéis ouçam e o acompanhem. No entanto, bem mais raros são aqueles
que o apóstolo dos gentis chamou de cartas vivas do Evangelho, a viverem na terra entre o trabalho e o dever, entre a humildade e a doação, amando e servindo, por amor ao serviço, por amor ao amor. Onde quer que eles estejam, no norte ou no sul, no ocidente ou no oriente, na tribo ou na civilização, no campo ou na cidade, ei-lo a revelar a legitimidade do Evangelho. Meditemos nós outros, os que nos acercamos das luzes do Evangelho, para que não nos permitamos adaptar às conveniências do mundo, para que não nos permitamos destituir o Evangelho do espírito grandioso, da simplicidade, da benevolência para com todos. E do trabalho que eleva e sublima, transformando a animalidade em humanidade e o homem em cidadão do universo. Fortaleçamo-nos em nossa fé e ofereçamos os nossos dias no plano físico ou na vida espiritual, para revelar as ações, nas ações, a presença de Cristo em nossa vida. Deus abençoe a nossa fé. Deus ilumine as nossas escolhas. Deus nos coloque no trabalho do Evangelho, que bem na sua essência resume o Evangelho do trabalho, o Evangelho da paz. Cristo entre nós, nas ações pequeninas ou grandiloquentes. Cristo entre nós, fazendo do nosso coração o templo vivo
do Espírito do Evangelho, o Espírito do amor, da justiça e da paz. Perseveremos e encontraremos a paz que anelamos em Cristo Jesus. Muita paz, meus amigos, meus irmãos. Então, meus amigos, nós ouvimos uma palavra suave, profunda e esclarecedora do Espírito Adriano de Jesus. Eu me recordo nas palestras na Comunhão Espírita de Brasília, ainda com a nossa querida Irene Carvalho conosco, e ela dizia: meu filho, eu sempre vejo, e aí descrevia os espíritos durante a palestra, e sempre descrevia a nossa irmã Adriana. E ela, segundo informação que nos trouxe, ela tivera uma existência na condição de devotada religiosa dentro das hostes do cristianismo. E ela, então, tem o hábito de falar em Cristo Jesus, que é a habitualidade do texto dela. Não é, por exemplo, do meu texto. Eu que sou professor, naturalmente, sei escrever e não tenho a habitualidade de usar essa expressão, porque é do Espírito, não é? E nem uso assim exatamente em minhas palestras, ou quase sempre não a emprego, mas ela emprega, é da sua característica. Isso é uma informação da codificação kardeciana muito importante. Kardec dizia: os espíritos para mim nada mais são do que as almas dos homens. Do menor ao maior, nenhum deles foi revelador predestinado, mas meios de obter informes. E o Kardec vai então dizer que era necessário compreender a individualidade de cada espírito. Um dos fenômenos que gerou materialismo no mundo é a descrição do céu como um lugar genérico, não é? Ninguém sabe o que é que vai ser exatamente no céu. A doutrina espírita nos diz que na vida espiritual, cada um de nós é exatamente o que fora. Quer saber como fulano está no além? Pergunte-se como ele viveu no aquém. E ele levará consigo única e exclusivamente tudo o que ele viveu e sentiu. A sua individualidade. É por isso que um determinado espírito, isso nos faz lembrar Augusto dos Anjos, que se aproximava de Chico Xavier à tarde, depois que ele voltava do trabalho, e o Chico tinha um jardim na casa dele e gostava de plantar pé de alho, inclusive, e outras coisas. E o Chico estava aguando a planta, Augusto dos Anjos aparecia e dizia: Chico, eu quero treinar você sobre a psicografia que eu vou escrever hoje à noite. E começava a falar para o Chico das galáxias, do micro e do macro, das micropartículas, da evolução cósmica. E no final, Augusto dos Anjos perguntava para ele: Chico, você entendeu o que eu estou falando? Coisa nenhuma, meu irmão. Mas então vai assim mesmo, eu escrevo mesmo sem você ter entendido. Então a marca do espírito: se vem um cientista, se vem um religioso, se vem um filósofo, se vem a dona de casa, seja quem for que venha, isso você vai encontrar claro na obra que todos devemos ler, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que a gente não leu. Kardec vai pegar categorias de espíritos: suicidas, reis, ex-religiosos, sacerdotes, ateus, e cada qual vai trazer, imagina, a categoria, mas você vai ter a categoria de cada um. A individualidade, que foi o que inundou a mediunidade de Chico e trouxe o maior fenômeno mediúnico da história da mediunidade, que foi Chico. Nós não vamos ter tempo para apresentar muita coisa, porque já está acabando o tempo, né? O tempo é ateu, mas eu vou lá para frente, vou passar aqui, para mostrar para vocês uma mensagem que é um poema dentro daquilo que nós... Pronto, aqui está o poema. Vejam só,
Um poeta, ele escreve isso, um poeta encarnado. Ele escreve ao longo de um dia e meio, uma tarde, uma manhã, ele vai construindo e escreve. Agora, a escrita automática, que pode ser gravada, na nossa reunião nós gravamos as mensagens, como vocês viram, né? Você tem lá um gravador, você tem uma música suave de fundo, mas se você quiser que você coloque um equipamento desse, a espiritualidade não faz nenhuma objeção. Chico Xavier dizia assim, ó, o grande princípio da mediunidade é o telefone toca de lá para cá, sempre de lá para cá. Se você respeitar esse princípio, você nunca vai se meter em fraude, em erro e mistificação. Por quê? Ou dificilmente. Eu, particularmente, somos um médium que, na nossa reunião, às vezes passa 3 reuniões sem acontecer fenômeno algum. E as pessoas ficam olhando assim e dizem, olha, paciência, gente, o telefone não tocou, não tem como atender. Na hora que o médium vira um produtor em série de mensagens, e ele recebe espírito a toda hora, e o tempo todo, e com grande facilidade, tem alguma coisa que não está certa. Por quê? Porque são os espíritos que agendam o fenômeno. São os espíritos que agendam o médium. Nunca o médium agenda o espírito. Nunca o contrário. O Chico Xavier recebeu o convite para ir para Moscou. Isso era os anos 70, ele estava muito famoso no mundo. E ele chegou para o Emmanuel e disse, seu Emmanuel, veio uma comitiva de Moscou me convidar. Eles querem pesquisar a minha mediunidade. Vocês lembram que Moscou é a capital da Rússia? E a Rússia, a essa época, era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e era uma sociedade regida pela ideologia do ateísmo e tudo mais. E aí o convidou. E ele chegou para o Emmanuel e disse, eu estou muito desejoso de ir. O Emmanuel olhou para ele e disse, vá sozinho, porque eu não vou. Agora você imagina um médium ir para um local para ser pesquisado e o mentor espiritual dele dizer que não vai, né? Isso, gente, é a realidade da individualidade espiritual. Se o médium naquele dia tiver tido uma vivência desarmônica, padrão vibratório desajustou, não está bem, fisiologicamente não está bem, simplesmente o espírito pode não conseguir trabalhar com ele, ou pode o espírito decidir, não vou trabalhar com você hoje, ponto final. E o médium vai ficar lá. Agora, ai dele se ele resolver mistificar para agradar ou para produzir para as plateias ou para as pessoas. Ele vai entrar num caos, porque ele vai produzir o falso. E o fenômeno, no nosso cuidado, estudioso que somos da doutrina espírita, procurando seguir o método de Kardec, é exatamente esse. Se o telefone toca, a minha mão, particularmente, começa a tremer. É visível, é detectável, é observável, é um tremor intenso na mão, e depois pega-se o lápis e vai sozinho. Aí agora é com a espiritualidade. Eu vou ler para vocês esse poema que foi escrito em 6 minutos. Os companheiros que lá estavam e que participam conosco, que não tem mistério nenhum, qualquer um pode participar, a Ana Paula, o Ricardo, a minha esposa Miriam, o seu Lozano, a dona Eni, todas as pessoas que lá estão são testemunhas disso. Essa mensagem durou 6, 7 minutos no máximo. Vou ler para vocês. É um poema sobre liberdade, né, que é um tema complexo. No Livro dos Espíritos nós temos lei de liberdade, lei da liberdade. Nunca esqueçamos isso, gente. A história do mundo se dá sob a égide de uma das leis divinas, lei de liberdade, tá? Nunca esqueçamos disso. E aqui o poema nos diz: liberdade, ideal de beleza, por que foges nos labirintos da história? Onde estás, proeza? Nos sonhos mitológicos? Dos ideais franceses republicanos, voltas agora na liberdade dos justos, nos altivos ideais dos servidores da nova era, nos seus sonhos altaneiros, vós sois esperança e realidade. Ó liberdade, segui adiante como farol a nos conduzir ao progresso e à justiça. No passado te revelastes luta, por que no presente em lutas? Sonhamos contigo agora, qual nova aurora redentora. Por que foges? Fica conosco, não nos deixes, Senhora.
Na tua data comemorativa, deixa-nos fazer uma rogativa. Fica conosco na oração do nosso coração, no pedido de nossa devoção. Fica conosco na beleza do Evangelho, na sublime caminhada com Cristo, no testemunho da fé, na grandeza do seu verbo, na altivez do amor do Mestre e Senhor, Augusto dos Anjos. Então, é uma construção poética que o Espírito traz de forma automática, através da psicografia. Eu vou contar para vocês rapidamente, no tempo está terminando, que é um ponto alto desse trabalho, né? Uma história interessante. Já tive a oportunidade de compartilhar outras vezes. Nos anos 2000, 2003 a 2007, nós tínhamos em Brasília um programa de televisão chamado Sinais de Evolução, em que apresentávamos e dirigíamos esse programa. E vocês vão lembrar que o Chico Xavier fez a passagem, desencarnou, no dia 30 de junho de 2002, não é isso? 30 de junho de 2002, o Chico foi embora. O Espírito Emmanuel dizia assim para o Chico: meu filho, você vai embora, vai fazer passagem, vai desencarnar no dia que o país e a população brasileira vai estar em festa. Todos estarão muito alegres nesse dia, muito felizes. E as pessoas brincavam com o Chico, porque ele contou isso para as pessoas, e dizia assim: ô Chico, então não vai ser nunca, nosso país tão sofrido, né? E ele o Espírito Emmanuel falou isso para ele. O Chico desencarnou 30 de junho de 2002. O que aconteceu nesse dia, quem lembra? O Brasil se tornou não foi? Pentacampeão, não foi? Pentacampeão. E o país estava em festa. Quando foi à noite, saiu a notícia, né, no Fantástico, que Chico tinha desencarnado. E ele foi uma saída francesa, porque quase ninguém naquele dia, ninguém podia nem pensar nisso. O país estava em festa e Chico foi embora. Muito bem, Chico desencarnou. Uma semana depois, ou talvez 15 dias, eu estava em minha residência, uma sexta-feira à noite, e aí eu vi os amigos espirituais a me dizerem: fique na sala, vai valer a pena. Eu tinha terminado o dia, saído com as crianças, a televisão estava ligada, eu dizia: mas por que eles estão dizendo para eu ficar na sala? Vai valer a pena. E logo em seguida começou o Jornal da Globo, eu disse: fique na sala, vai valer a pena. Meu Deus, sentei. E aí logo em seguida, o que é que se deu? Tivemos a entrevista de Jô Soares com o biógrafo de Chico Xavier, Marcel Sotomayor. E aí eu disse: opa, não foi um obsessor, hein? Valeu. Fiquei na sala. E assisti a entrevista maravilhosa. O Marcel estava lançando novamente seu livro, As Vidas de Chico Xavier, que está ali, ó. A segunda imagem, depois do Chico, As Vidas de Chico Xavier. O Marcel é jornalista da Globo, o Jô Soares o chamou porque ele estava lançando novamente o livro. Aí ele lançou o livro, mostrou imagens, contou histórias incríveis com o Chico, terminou a entrevista. Terminou a entrevista, encerrado o assunto, eu fui descansar e esqueci, naquele momento, o assunto. Daqui a uns 20 dias depois, era talvez final de agosto, em Brasília, eu cheguei na Comunhão Espírita de Brasília e a casa estava lotada um sábado à noite. Muita gente. Eu não conseguia nem entrar no auditório. Lá tem uma reunião todo sábado, das 19 às 20 horas. Estava super lotado o auditório. Eu olhei pela janela com muito esforço. Quem é que estava lá na tribuna? O biógrafo de Chico, Marcel Sotomayor. E ele estava fazendo uma palestra sobre Chico Xavier, porque lançando novamente o livro. E naquela época, lembra, eu tinha um programa de televisão, Sinais de Evolução, que era um programa espírita. Alguém me apresentou, me aproximei do Marcel e disse: Marcel, eu tenho um programa de TV espírita, você está lançando a biografia do Chico. Me dê a oportunidade de entrevistá-lo no programa. Ele disse: só se for amanhã, porque à noite eu estou voltando para o Rio de Janeiro. Aí eu disse: então vamos combinar. Falei com o cinegrafista, consegui montar o estúdio, nos estúdios da LBV, e eu gravei com o Marcel 50 minutos para editar para 30. Terminou ali a entrevista, eu levei ele na Asa Sul, no apartamento do tio dele, nos despedimos, ele disse: quando você colocar no ar, manda para mim o CD para eu dar uma olhada, porque não passava no Rio de Janeiro, passava em Brasília, o programa na Bahia. Muito bem. Passou-se
coloquei o programa no ar, foi um sucesso, muita gente gostou, e continuamos o trabalho. Mais uns 20 ou 30 dias depois, eu não me recordo mais, na nossa reunião mediúnica, rotineira, veio essa mensagem aqui, esse bilhetinho. Vocês vejam, a primeira coisa que eu quero que vocês constatem é que a destinatária não é um nome civil, um apelido, né? Dá para perceber? Lourinha, né? Lourinha não é nome civil, Lourinha é um apelido, claro. E a mensagem diz: querido Marcel, volto contente do outro lado do rio da eternidade para dizer que sua tia e seu avô pedem para que continuem na tarefa de divulgar a vida e a obra do grande apóstolo do Espiritismo, Chico Xavier. Foste chamado ao trabalho e agora não podes abandoná-lo. Um beijo da sua tia Lourinha. Um bilhete, né? Despretensioso. Eu recebi essa mensagem, lemos no final, e a gente ficou sem entender, porque eu não conhecia o Marcel, não sabia nada da vida dele, eu tinha tido um contato e veio esse bilhete. E aí, então, ficou aquele dilema. Como é que eu faço? Entrego ou não o bilhete? Esse é um problema, gente. Quando o médium recebe uma carta para uma família, uma pessoa, a qual ele não sabe nada daquela família, ele não sabe nem se aquela carta é verdadeira. Ele não sabe, por exemplo, se o personagem que a escreveu existe, né? Essa é a realidade. E então ficamos naquele dilema. Aí ficou, por um lado, minha esposa, que dizia: entregue a mensagem, você não recebeu? Entregue ao destinatário, a espiritualidade, entregue a mensagem, confie na sua mediunidade e entregue. E eu fiquei naquela, né? Tomei coragem e liguei para o Marcel. Ele tinha me dado o telefone, os dados para eu mandar o tal do CD do programa. Liguei para ele, era um sábado à tarde, e aí, meio sem graça, porque eu não tinha intimidade com a pessoa, liguei, atendeu lá uma secretária, e eu disse: eu poderia falar com o senhor Marcel, jornalista da Globo, né? Diretor do Globo Rural, uma pessoa de importância dentro desse universo da mídia. E aí ela disse: eu vou ver se ele pode atender e tal. Tá bom, fiquei aguardando. Ele veio, e eu meio sem graça, como quem fala com uma pessoa que não tem intimidade: Marcel, Denizar aqui de Brasília, lembra de mim? Eu disse: claro que lembro, como estamos, como vai? Tudo bem. Aí eu disse: olha, estou te ligando para pegar os dados, os detalhes do endereço, porque eu vou te mandar o CD do... como é que foi o programa? Aí ele ficou animado, né? Foi muito bom e tal. Logo em seguida, eu fiz uma pergunta para ele, a óbvia pergunta: Marcel, eu queria te perguntar uma coisa. Será que existe alguém na sua família com o nome de tia Lourinha? E aí é que começa uma história muito bacana, porque ele responde do outro lado com a maior naturalidade: não conheço ninguém com esse nome. Essa foi a resposta. E agora? Na hora, eu fiquei gelado, minha pressão arterial caiu, eu fiquei muito preocupado, e aí o colega que estava ao lado, gerente da TV, o Danilo, olhou para mim, eu comecei a suar muito, e aí ele fez a pergunta, ele sabia que eu era médico: por que você está perguntando sobre isso? Você recebeu alguma mensagem para mim? Eu disse: de jeito nenhum, não falei nada disso. Não. E aí eu fiquei muito preocupado, e logo em seguida eu tomei fôlego e disse: de todo modo, Marcel, verifica, depois a gente conversa. 20 minutos depois, esse nosso amigo, Marcel Sotomayor, que escreveu 3 livros depois, ele volta, ele retorna para o meu telefone, meu celular, e diz assim: Denizar, pelo amor de Deus, existe a tia Lourinha. Olha a história. A tia que assina a mensagem para ele, nem ele sabia ou lembrava da existência dela. Ele ligou para o pai dele, e vocês podem constatar tudo o que eu estou dizendo naquele livro ali, ó. Por Trás do Véu de Ísis, com mais de 600 mil exemplares vendidos. O Marcel ligou para o pai dele: pai, tem alguém com o nome de tia Lourinha na família? O pai disse: eu não conheço ninguém com esse nome. Ligou para a mãe: mãe, tem alguém com o nome de tia Lourinha? E ela respondeu: tem, meu filho. Por que você está perguntando sobre ela? Ele tomou um susto. A tia Lourinha, ela faleceu em 1954, era vizinha, muro a muro, com a sua tia-avó, a tia Maria. A tia Maria era a tia biológica, tia-avó sua. Ela foi embora, a tia Lourinha, quando você tinha 4 anos.
Só que os sobrinhos netos, todos a chamavam de Lourinha, de tia Lourinha, por adoção, porque era comadre da tia Maria. Deu para perceber? Ela não era tia biológica dele, por isso não estava na memória da família. Mas a mãe, que era adulta à época, sabia. Muito bem, para encerrar, que eu sei que o tempo já acabou, esse cidadão, jornalista da Globo, diretor do Globo Rural, diretor do Profissão Repórter, na outra semana ele estava na nossa reunião. E ele veio para Brasília e ele disse, Denizar, eu vou escrever um livro por causa dessa mensagem. Ele começou a viajar pelo Brasil, fazendo palestra. Ele, à época, estava vivo Augusto Quevedo, o parapsicólogo que combatia o espiritismo. Ele chegou para Quevedo e disse, como é que o senhor explica? Nem eu sabia da existência dela, não pode ser telepatia. Bom, ele escreveu o livro Por Trás do Véu de Is, depois escreveu Kardec, e aí veio o sentido da mensagem. Agora que vocês vão entender. Por trás desse simples bilhetinho tem um sentido. Ele conta no livro que quando ele recebeu essa mensagem, ele estava decidido a se afastar do universo espírita. O Marcel até hoje diz, eu não sou espírita. Eu sou um jornalista da Globo que escreveu a biografia de Chico Xavier. Eu não sou espírita. E ele conta no livro que os espíritas estavam convidando ele para fazer palestra. E ele disse, não quero mais, eu não sou espírita, tá bom. Já tinham convidado o Brasil inteiro, porque ele escreveu uma biografia do Chico, né? Todo mundo convidava o Marcel. E aí ele conta que estava decidido a sair desse campo e escrever uma outra biografia. A biografia de Monteiro Lobato, a biografia de Chico Mendes, qualquer outro personagem. Não queria mais saber do espiritismo. Aí o que o bilhetinho fez, trouxe ele de volta. Traz ele de volta, ele escreve Por Trás do Véu, que se transformou em filme. O livro dele, As Vidas de Chico, se transformou em filme, porque ele não abandonou esse trabalho. E depois o Kardec, que também se transformou em filme. Vocês estão lembrando, né? O filme do Chico Xavier, inspirado na obra do Marcel. O filme do Kardec, que está na Netflix, por toda parte, inspirado na obra do Marcel. Nessa obra ali. Então, um simples bilhetinho trouxe ele de volta. A espiritualidade opera. Observe que não tem uma assinatura de um grande personagem, não tem nada de misterioso, é um bilhete dizendo, foste chamado ao trabalho e não podes abandoná-lo. O tempo já basicamente já encerrou. Eu tinha trazido muito material para vocês, mas não vai dar tempo. Isso aqui é uma outra carta que nós entregamos ao pai da menina, da Beatriz, e o pai dela, que é evangélico, operário da construção civil, reconheceu a carta e disse, é minha filha, e reconheceu por causa de nomes que aparecem lá, tio Júlio, o pássaro, o canário que ela fala, detalhes que só a família podia saber. Então, meus amigos, eu vou ler somente a última que fala do livro, que é isso aqui, ó. Aqui vocês vão conhecer agora a nossa irmã Adriana de Jesus, que está aqui, ó. Veja que interessante. Na nossa reunião, nós temos um médio vidente, muito bom, o Ricardo Bastos. Ele, além de médio vidente, é exímio desenhista. Enquanto a reunião se dá, ele desenha os espíritos que estão presentes. E ele desenhou a nossa irmã Adriana, que está aqui, à minha esquerda, e ela escreveu o prefácio, eu vou terminar com o prefácio que ela escreveu, do livro. Aqui está o livro. Quem quiser conhecer todas essas histórias, ler as mensagens e receber um abraço e um autógrafo, nós estaremos lá fora daqui a pouco para oferecer o livro para vocês. Eu vou terminar com o prefácio. O livro estava pronto, já tinha inúmeras mensagens, as cartas tinham sido entregues, nós só publicamos carta que já entregamos. E aí faltava o prefácio, e na semana que antecedeu a impressão do livro, ela escreveu o prefácio, que eu vou ler para vocês, e termino com a leitura do prefácio. Ofereço estas páginas aos leitores amigos, para sua reflexão da vida espiritual. Não temos a pretensão de convencer os céticos, nem converter os incrédulos à mensagem da doutrina espírita. Todavia,
que os textos trazidos pelos nossos amigos possam tocar as fibras íntimas da alma dos nossos irmãos que puderem lê-las. Rogo ao Cristo que Ele possa fazer florescer nesses corações amigos a certeza da imortalidade da alma e a convicção sincera que a vida na terra é apenas estágio provisório a caminho do mundo maior. Agradeço a oportunidade de contribuir no capítulo da devoção às letras, com a propagação da sublime doutrina dos Espíritos. Aos que puderem ler estas páginas, os nossos amigos, e também nossa contribuição singela, a consolidação da fé em Cristo Jesus, que sejam todos inspirados e amparados pelo Mestre do Amor. São os votos da vossa irmã, devota a Jesus, Adriana. Então, meus amigos, nós trouxemos de uma maneira resumida o trabalho, o livro, as psicografias, e queremos terminar convocando-nos a essa tarefa que é primordial na doutrina espírita, que é a de despertar a consciência de espírito. De certo modo, dizia Platão, nascer é morrer e morrer é renascer. Quando reencarnamos, mergulhamos em uma indumentária que nos permite um nível de consciência. O espectro da consciência vai da vigília ao sono, do sono à consciência onírica, da consciência onírica sobe para diferentes níveis de consciência, meditativa, consciência de unidade, turia, de autoiluminação, níveis de consciência que fogem ao tempo e ao espaço, consciência desperta e iluminada, aquela que estava em Cristo e nele se manifestou nas palavras que dizia: eu e o Pai somos um só. Como é que ele podia estar no Pai e o Pai nele, se não estando na consciência da unidade, que quebra todo o separativismo, que renuncia ao ego e se conecta com a consciência cósmica. É nesse espírito que convocamos a todos ao sublime despertar da consciência, não apenas da lógica, do pensamento, do raciocínio, mas da consciência desperta. A consciência que faz o ser amar, perdoar. A consciência que faz o ser desfazer-se do medo da morte, porque ele está na consciência da imortalidade, que não é de cérebro, meus amigos. E é por isso que, mesmo sendo religiosos ou espíritas, cristãos ou de qualquer matiz, tememos a morte, porque a consciência de cérebro não conhece a imortalidade. A consciência desperta, espiritual, cultivada e desenvolvida, iluminada e enobrecida, na jornada da autoiluminação, nos convoca a todos pelo poema que diz: desperta a tua alma adormecida nas ilusões perigosas desta vida. Não te detenhas ante as sombras do caminho. As belas rosas também trazem seus espinhos. Se alguém magoou teu coração, não te entristeças. Segues em oração, sendo uma vida na terra passageira. Se caminhas para a libertação, esquece as ofensas e perdoa. Segue para a tua evolução. Se tens conhecimento do Evangelho, se praticas um pouco a caridade, não podes dizer que não sabes ou não conheces o que é a felicidade. Ergue teu olhar, fita a natureza, pensa que pode ser leve o teu fardo, suave a tua cruz, se tiveres no teu coração Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos fortaleça e nos ampare na jornada da vida, para que cultivemos a pureza de coração, o despertar da consciência, a grandeza de caráter e a atitude de amor para com tudo e todos. Muito obrigado pela atenção de vocês, muita paz. Aqueles que quiserem, depois do passe, depois do final do trabalho, nós estaremos lá fora com o livro Cartas Vivas, para lhes dar um abraço e um autógrafo, para que vocês conheçam a obra. Muito obrigado e muita paz.